Hoje nós vamos falar sobre dislipidemias, a pedido de muitas pessoas que querem saber como controlar esse aumento de colesterol, aumento de triglicérides. As dislipidemias causam doenças tipo metabólicas. Tem muito a ver com a hipertensão arterial, com a obesidade e a síndrome metabólica. Quando nós temos uma pessoa obesa, hipertensa e que seja diabética, nós estamos diante de uma síndrome metabólica. As dislipidemias podem levar a muitas doenças, como, por exemplo, angina, infarto, AVC, que são os derrames, problemas vasculares periféricos. Hoje temos um grande número de amputações por insuficiência vascular, por obstrução vascular das pernas periféricas, que nós chamamos, o aumento do colesterol, o aumento do triglicérides, que são gorduras, não podem passar do nível aceitável, porque elas vão se acumulando e causam obstruções, levando aos infartos, aos derrames e tudo mais. Importante falar com vocês da dieta, do controle da dieta, da qualidade da dieta. Mas não é fazer uma dieta 1, 2 meses, é uma dieta regular durante todo o período da nossa vida. Além disso, a importância da atividade física, que realmente protege contra essas doenças. Quando nós temos uma pessoa que ela é diabética, hipertensa e obesa, estamos diante do que chamamos de síndrome metabólica. A importância do colesterol. Muitas pessoas dizem que não gostariam de ter o colesterol. Não gostaríamos de ter colesterol elevado, mas ter colesterol é importante, porque ele participa, da produção de hormônios importantes, por exemplo, hormônios sexuais, masculinos e femininos. Eles fazem parte da membrana da nossa célula, que é uma capinha que envolve as nossas células, porque vocês sabem que o nosso organismo é formado por células. Então o colesterol, ele é importante. O que não pode é estar acima dos níveis aceitáveis. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Carlos Newton, que vai explicar tudo isso de uma forma mais tranquila para vocês, com mais tempo. E eu peço que vocês continuem conosco, porque é um assunto muito importante. O que mais está matando hoje são as doenças cardiovasculares após os acidentes, após os traumas. As doenças cardiovasculares, elas vêm aumentando muito e tem muito a ver com a questão das dislipidemias, do aumento do colesterol, do aumento do triglicérides e também da diabetes, Então, convido vocês a ficarem aí na sala, aguardando. Já nós voltamos aqui falando desse assunto importante e que com certeza o conhecimento e a prevenção fará a diferença na sua vida e de sua família. Volto em um minutinho. Estamos de volta aqui com o programa Saúde em Seu Lar. Conversei com vocês no editorial que hoje nós vamos falar desse assunto que é, para mim, uma epidemia. Não sei se o Dr. Carlos Newton, que é o nosso convidado hoje aqui, vai concordar comigo. Nós vamos falar sobre as dislipidemias, Vamos traduzir isso daí, aumento de colesterol, o triglicérides, as doenças metabólicas, tudo isso aí que realmente leva a muitas morbidades, que são as doenças, e também a mortalidade muito alta. Tenho o prazer de receber aqui meu grande amigo, Dr. Carlos Newton Rabelo, que é clínico geral e também cardiologista, Dr. Carlos Newton, amigo aí de longa data, começamos nossa vida juntos aqui em Poços de Caldas. Eu estava comentando com ele aqui antes de começarmos o programa, que quase não tem mais clínico geral, Os médicos foram se especializando, e o clínico geral, aquele que, é igual a pediatria, por exemplo, está realmente ficando cada vez menos médicos, fazendo essa especialidade. Muito obrigada, um prazer te receber aqui novamente, viu, Carlos? Boa noite, Regina, boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui de volta no seu programa, tratando um assunto tão importante e sempre atual. É isso mesmo. E como é,
Carlinhos, você concorda comigo que eu disse aqui agora que é uma doença, vamos dizer assim, uma patologia que realmente já é uma epidemia? A questão das dislipidemias, que você vai explicar daqui a pouco por quê e o que é. Com certeza, Regina. Levando-se em consideração que nós temos hoje 53% da população brasileira acima do peso, entre obesos e sobrepeso. E quando a gente fala em dislipidemia, né, a gente fala numa doença que é uma doença metabólica, um problema metabólico, uma doença do metabolismo em geral, Certo. que engloba uma coisa que chama síndrome metabólica. A síndrome metabólica engloba obesidade, hipertensão, a dislipidemia, que é o colesterol, triglicéridos alto, diabetes ou não, né? Então obesidade, hipertensão, diabetes e dislipidemia. Que isso é chamado síndrome metabólica. Síndrome metabólica, que são um conjunto de doenças que vêm associadas, né, com o ganho de peso, né, e aumenta a resistência à insulina, muda o metabolismo da pessoa e a pessoa passa a apresentar esse tipo de patologia. E na verdade, né, Carlos, vira um ciclo vicioso, né? Sim. Porque se ela fica obesa, a obesidade dá resistência à insulina, é um ciclo que acontece. É um ciclo, você tem que agir na fisiopatologia quebrando esse ciclo vicioso. Então, tipo assim, você tem uma pessoa obesa, ou sobrepeso, acima do peso, né? Você mede lá a cintura abdominal, homem acima de 102, mulher acima de 88 centímetros. Certo. Tá? E às vezes vem com hipertensão, colesterol e triglicéridos, né? Tudo, então é uma síndrome metabólica. Você tem que interferir nisso. E toda vez que você aumenta a cintura abdominal, você aumenta o risco cardiovascular. Infarto, AVC, angina. É engraçado, até se você falou tocou num assunto interessante, as pessoas acham que a gordura abdominal é a gordura que se vê. E não é, né, Carlos? Não. É a que está lá dentro. É a que está lá dentro. Que está lá dentro. Não é que se vê, aquele ali tem... É lá dentro o problema, né? Hoje em dia, as pessoas ficam muito preocupadas e com uma coisa que você vai fazer um ultrassom, por exemplo. O que faz parte dessa gordura, né? Aí vem lá, o médico escreve lá no laudo, esteatose hepática, ou leve, ou moderada, né? Isso. Faz parte, é o acúmulo de gordura nos órgãos ou entre os órgãos, né? A gordura visceral. Visceral. O problema é a gordura visceral, que até já tem estudos que demonstram que essa gordura, ela passa a ser até uma glândula, né? Uma glândula, Produz hormônio e tudo mais, o não é isso? O tecido adiposo hoje é a maior glândula endócrina do corpo humano. Exatamente. Né? Exatamente. Inclusive, tem vários hormônios que atuam aí na resistência à insulina, tem os GLP-1 que atuam no intestino, tem hormônios que fazem a parte de saciedade, né? Então, quer dizer, o tecido gorduroso hoje, ele largou de ser simplesmente uma célula gordurosa. Uma célula gordurosa. Exato. E passou a ser um órgão endócrino importante, né? E tanto é que hoje ele está na pauta aí, em tudo quanto é especialidade, e está todo mundo hoje correndo atrás disso. Né? Carlos Newton, às vezes as pessoas falam, eu não quero ter colesterol. Não quero ter, porque colesterol mata, isso, aquilo. Explicar para as pessoas que o colesterol também não é só esse vilão, não, né? Qual é a importância do nosso colesterol, de uma maneira geral? Regina, o pessoal fala assim, você não pode ter demais, né? É claro. Mas um pouco você tem que ter. O colesterol... É como não ter tireoide, eu não quero ter tireoide. Tireoide tem que ter, né? Tem que ter. Então, tipo Verdade. assim, o colesterol, ele faz parte das nossas membranas celulares, né? Então, a todo momento do nosso organismo são formadas novas células, então ele faz parte das membranas lipossolúveis, né? Então, que são as capinhas, né? Vamos dizer, que envolvem as células. Que envolvem as células, então Isso. tem essa parte importante e faz parte da síntese de vários hormônios que nós temos, inclusive os hormônios esteroides são os hormônios sexuais. Então, certo. Quer dizer, colesterol todo mundo tem que ter, só que não pode ser muito. E o colesterol, desculpa,
Porque tem que estar dentro de uma faixa. Do limite aceitável. De acordo com a idade, de acordo com o sexo, de acordo com peso, altura, tudo tem, né? Tem uma relação. Tem uma relação. Agora, o colesterol, ele tem, às vezes tem um colesterol bom, né? Que a gente fala que é o bom, e tem um colesterol ruim, né? Então são as frações, né, Carlos Milton, que é importante a gente explicar para as pessoas, né? O colesterol, quando você vai fazer o exame lá, vem lá, colesterol total. Sim. Né? Aí vem o colesterol HDL, que é o chamado de lipoproteína de densidade alta, que é o colesterol bom. Tem o LDL, que é a lipoproteína de densidade baixa, que é o colesterol ruim. E tem o VLDL, que é o colesterol de densidade muito baixa, que depende do triglicérides, né? Certo. E você tem hoje esse VLDL, eles estão deixando assim, eles englobam hoje no colesterol não HDL. Quando você faz hoje o exame lá, mudou um pouquinho isso aí, agora eles estão, esse colesterol não HDL seria o VLDL, que é o muito baixo, depende do triglicérides, e tem o LDL, que é de densidade baixa, né? Que esse, por exemplo, o colesterol, o HDL, o LDL e o triglicérides, você dosa no sangue. O resto você pode fazer por conta, tem uma fórmula que que dá por conta. Tem uma fórmula que chama fórmula de Frey-Wald, que você faz o cálculo e tira o valor. E tira o valor. Então, para isso aí, por exemplo, o colesterol hoje, o colesterol total abaixo de 190, né? O triglicérides abaixo de 150. Triglicérides, só para as pessoas entenderem, o colesterol é uma gordura, né? E o triglicérides, vamos dizer, é um tipo de gordura, é um lípide, né? E o triglicérides não é outra gordura. Tanto o colesterol com suas frações quanto o triglicérides são tipos de gorduras diferentes. Então, esses tipos de gorduras é de acordo com o tamanho da cadeia, o tamanho da cadeia molecular. Então, tipo assim, quando a gente, depois da alimentação, quando o intestino absorve, a primeira gordura que surge são os quilomicrons, que o intestino absorve. Isso vai lá para o fígado, vai sendo metabolizado, aí vem os triglicérides e depois o colesterol. Tá. Né? Às vezes as pessoas falam também, é importante a gente falando assim, graças a Deus meu exame de colesterol deu bom, o triglicérides está um pouquinho alto, né? Quer dizer, como se o triglicérides fosse bonzinho, né? Vamos dizer assim. Como se ele não causasse patologia. Né? Exatamente. Não, todos fora do normal, eles causam patologias. Todos são graves. E qual que é a vantagem, o que o HDL, que a gente fala, o colesterol bom, né? Tem que estar um pouco mais elevado na mulher, no homem, tudo, na criança também. Por que o HDL faz? Qual que é a proteção que ele faz nas nossas artérias? Ele não acumula na parede das artérias, ele não deixa o colesterol, ele não forma placa. Tá. Quando você tem um colesterol, um HDL alto, né, acima de 40, mais assim 45, né, considerado acima de 40, quanto mais alto, eles falavam, quanto mais alto melhor, está se pensando também que não seria assim, talvez tão alto, né? Tão alto. Tipo assim, 80, pô, qual que é a vantagem de se ter um HDL tão alto? Se tiver um HDL de 45, 50, tá de bom tamanho, né, Carlos? Em torno de 45 a 55, 60, tá ótimo. Não é isso? A maioria das pessoas hoje não estão nesse patamar. De uma maneira assim, vamos dizer, para as pessoas entenderem, o HDL é como se ele varresse as artérias. Como se fosse um sabãozinho. Como se fosse um sabãozinho. Você vai lá e limpa o colesterol das artérias, não deixa o colesterol formar placa, não deixa depositar na parede e não forma placa. Agora, o que faz para uma pessoa que tem um HDL baixo, por exemplo? Às vezes uma pessoa magra, faz esporte e tal, mas tem o bendito HDL baixo. Isso é genético? Pode ser. Assim como o colesterol alto, às vezes a pessoa magrinha, faz esporte, faz tudo e tem colesterol alto. Nós podemos considerar que seja uma tendência genética daquela pessoa? Tem várias mutações gênicas, hoje catalogadas, que também são importantes, você entendeu? Então, tipo assim, você vai lá, faz o seu exame de colesterol, triglicérides, você tenta todas as terapêuticas e não obtém sucesso em abaixar, você entendeu? E você faz uma investigação na família, várias outras pessoas tiveram colesterol e triglicérides altos, e você vai lá na família e você às vezes tem lá antecedente de infarto, antecedente de AVC, angina, até mesmo Alzheimer, você entendeu? Então, por quê? Quando você tem
a dislipidemia, que aumenta o colesterol e triglicéridos, vai formar uma placa que vai entupir as artérias. Sim. E elas entopem essas artérias, ou em diversos graus, desde um grau pequeno até totalmente. Se for um vaso grande, vai demorar muito para aparecer o sintoma, mas tem órgãos que têm microcirculação. Rim, por exemplo. Rim, cérebro, né? Retina. Retina. Então, muita gente vai lá, teve um infarto de retina, teve uma isquemia de retina, que é um infarto de retina. Sim. Ou então você vai lá, faz uma tomografia de crânio e vem lá, alterações difusas da substância branca. Aí ele coloca lá, microangiogliose ou microangiopatia. Isso são pequenos vasos que vão obstruindo ao longo dos anos, né? E vão desaparecendo, vão levando, atrofiando o cérebro e vai aparecendo isso aí. São os pequenos AVCs que as pessoas não notam, né? Não notam. Carlos, você estava explicando aqui antes de começar o programa sobre a questão da obstrução das artérias, né? Porque o grande problema do aumento de colesterol é a obstrução das artérias, não é isso? Sim. Mas só que você deu uma explicação que eu achei bastante interessante. Você poderia repetir aí para as pessoas em relação a que você estava me explicando da alta, da baixa, enfim. Acho que é legal você explicar. As artérias, elas sofrem essa doença que chama aterosclerose, né? Aterosclerose é a mesma coisa de hipercolesterolemia, de colesterol alto? Não necessariamente. Não necessariamente. A aterosclerose é o acúmulo da gordura. Do colesterol na parede das artérias. Então isso é uma consequência. É uma consequência do colesterol alto. A aterosclerose é uma consequência do colesterol alto. Agora, independente do colesterol às vezes estar alto ou não, tem doenças que favorecem o aparecimento da aterosclerose, das placas de colesterol. E não necessariamente o colesterol vai estar muito alto ou o triglicérides vai estar muito alto. Existe teorias sobre a aterosclerose, existe a teoria inflamatória. Então, por exemplo, para você ter uma placa de colesterol, ela começou a se formar devido a um fenômeno inflamatório vascular, né? Tá. E essa placa começou a aparecer. Agora, essa placa, ela tem de diversos tamanhos. Ela tem uma placa que entope pouco, tem uma placa que vai entupir muito. As placas menores, a gente chama de placa mole, são placas que têm muita gordura dentro, tem um conteúdo, a gente chama de conteúdo lipídico, quer dizer, tem muito LDL, que é colesterol de densidade muito baixa dentro, que é o colesterol ruim dentro, e tem uma capa que a envolve, delicada, frágil. Essa capa, com o estresse do sangue, porque as placas vão formar onde? Na parede, nas ramificações nas artérias de preferência. Tanto é que quando a gente vai investigar a aterosclerose, a gente pede exame de carótida, por exemplo, que é um exame fácil de fazer, um ultrassom, você vai ver se tem placa de colesterol na carótida ou não. Aí tem duas coisas importantes para você ver nesse exame. Você tem que ver o tamanho da parede do endotélio, da carótida, e você vai ver se tem placa ou não. Outro lugar que você pode fazer é a virilha. Mas, por exemplo, é muito prático você fazer um ultrassom cervical, né? Você não vai mexer na intimidade de ninguém, não vai, né? Você vai mexer lá no pescoço, né? Então você vai fazer um exame e você vai notar se lá tem placa. É um exame que os vasos cervicais, as carótidas, as vertebrais, elas têm, você vê desde a raiz da aorta, elas têm fluxo de alta velocidade, de baixa velocidade. Então, com o Doppler, que no ultrassom, você vê se tem placa ou não, né? Certo. Então, por exemplo... Mas essa que você está falando são placas que não dá muito tempo da pessoa... formam os trombos, vamos dizer. Tem essas placas que têm alto conteúdo lipídico, que tem uma placa fraca. O que acontece? O sangue, ele circula numa velocidade, chama de estresse vascular. O atrito do sangue naquela placa, batendo naquela placa, ela tem chama ponto de clivagem. Tem uma área dela que é mais fraca, onde ela, por exemplo, tem a placa
onde ela começa a elevar e gruda na parede vascular. Aí o sangue vem, passa, vai formando uma ulcerazinha ali. Aquela úlcera vai estourar aquela placa, chama placa mole. Aí vai expor na circulação o conteúdo lipídico, a gordura dela. O que vai acontecer? As plaquetas vai formar um trombo. Aquilo vai obstruir aquele vaso agudamente. E essa placa, que são as placas mais perigosas. Por quê? Você vai lá fazer um cateterismo, por exemplo, e você não tem placa que entope mais de 50%. Tá? Você tem placa, deu lá, placas 30% obstruída. Não faz nada, não faz angioplastia, não faz cirurgia, não faz nada, é tratamento. Tá? Essas placas que têm alto conteúdo lipídico e a camada que envolve fina, ela pode estourar. E aí ela pode provocar o quê? Ela pode provocar um infarto, se for no coração, porque é abrupto, é de uma hora para outra. É agudo o negócio. É agudo. Pode ocasionar um AVC também. Então, tipo assim, essas placas moles são as placas mais perigosas, são as grandes responsáveis por esses infartos aí que a gente tem que levar imediatamente aí para a hemodinâmica e desobstruir uma artéria, colocar um stent, entendeu? Tá. Por quê? Porque é trombose. Então, expõe o núcleo lipídico dela, acumula plaqueta, forma um tombo e obstrui o vaso. Essas placas é que dão os infartos, os AVCs e tudo mais. Essas são essas são as perigosas, são as perigosas, são as mais responsáveis. Agora, quando você tem uma placa, ela já é uma placa, por exemplo, entope 70%. Então o vaso está obstruído, vamos supor, 70%, 75%. Mas tem um sanguinho correndo. Mas está passando um pouco de sangue. Então, a pessoa, por exemplo, vai consultar, doutor, eu tenho dor no peito, tem ardor, quando eu faço esforço eu canso, quando eu subo escada eu sinto um ardor no peito, quer dizer, a pessoa vai ter um sintoma que é a dor anginosa, ou angina, ou angor. Então, essa placa, não é que ela não seja perigosa, não, ela é. Provavelmente, se você não tratar, ela vai infartar, você entendeu? Mas ela não estoura como a outra, você vai ter mais tempo para trabalhar isso, você entendeu? E essa placa, você pode colocar um stent, pode fazer, dependendo do Você tem um tempo, né? Você tem um tempo para cuidar dela. Salvar. Isso. Agora, essa placa aí, que quando rompe tem um infarto de uma hora para outra, que é a placa mole, não. Depois, então, tipo assim, a maioria dos fenômenos vasculares agudos são causados por trombose, por placas vulneráveis que obstruem com menos de 50% um vaso. É ao contrário, né? É ao contrário. As placas mais novas são as placas vulneráveis, são as maiores responsáveis pelos eventos cardíacos que a gente tem. Nós vamos para o intervalinho, que eu tenho que ir para o intervalo aqui, mas depois eu queria te perguntar, as pessoas devem estar se perguntando lá, você explicando essa diferença, meu Deus, como é que eu faço para descobrir se eu estou com essa placa mole ou se essa que é mais grave ou não? Tem como? Olha, convido vocês a continuarem conosco, o assunto é complexo, mas é importante entender a complexidade e não brincar com isso, né, gente? Não brincar, porque a situação das dislipidemias é uma situação que realmente pode levar a pessoa à morte, assim, subitamente, por isso aqui que o Dr. Carlos Newton acabou de explicar. Lembrar do programa todo domingo, 19h30, aqui pela TV Poços, reapresentação às quintas-feiras, 4 horas da tarde, sextas-feiras, 6 horas da manhã, e pelo canal do YouTube, Doutora Regina Cioff. Não saia daí que eu volto em um minutinho. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar, hoje falando de dislipidemias, né? Dislipidemias, do Dr. Carlos Newton, que é cardiologista e é também clínico geral mesmo, tá? Falo mesmo porque é muito difícil hoje achar um médico clínico geral, né? Muito difícil. Só para a aterosclerose, ela pode vir independente da pessoa ter colesterol elevado? Pode. Acima do nível aceitável? Pode. Pode? Pode. Em que casos? Pode. Toda doença inflamatória, você pode ter uma aterosclerose, que são as placas de colesterol. Por exemplo? Então, por exemplo, diabetes. Diabetes é uma doença inflamatória. Todo mundo que tem diabetes é paciente de alto risco. Então, é uma doença inflamatória por si só. Para você ter uma ideia, quando uma pessoa, no momento do diagnóstico do diabetes, 50% já tem uma aterosclerose coronária, já tem uma artéria, uma coronária entupindo já.
a ponto de fazer um cateterismo. Isso aí é praticamente 100%? Isso que eu estou falando é estatístico. Tá. Nossa, aí, grave, hein? Isso acontece no momento do diagnóstico. Por quê? Porque quando você fez o diagnóstico já estava. Porque a pessoa, antes de ela ser diabética comprovada, antes de falar assim, não, hoje você é diabética, ela vem naquele quadro, eu tenho a glicose um pouco alta, mas não sou diabético, só com dieta eu trato. Você entendeu? Essas alterações que a gente chama de disglicemia, quer dizer, a pessoa tem glicose maior que de 100 a 125, não tem um diabetes declarado, e o que acontece? Essas pessoas têm o risco cardiovascular aumentado como se fosse diabética, ela tem que tratar. Entendi. Porque o próprio fato de ser diabético pode causar a aterosclerose. O próprio fato de você ter glicose alta, a hiperglicemia, que é a glicose alta, faz que é outra doença complicada, né? Meu Jesus, diabetes não é fácil. A outra doença inflamatória, que é uma coisa comum, muita gente tem e faz tratamento, e também causa aterosclerose grave, é hipotireoidismo. Hipotireoidismo. O hipotireoidismo ele não é tão inócuo assim, não é só tomar o Puran T4. Você tem que fazer uma prevenção de aterosclerose. No consultório, nos meus pacientes eu faço. E explico por quê. Mas qual que é a prevenção? Estatina. Você tem que usar um medicamento que abaixa o colesterol. Por quê? Quem tem problema de tireoide vai ter dislipidemia, a diabetes da dislipidemia, tanto triglicéridos quanto colesterol aumentado, e a maneira de tratar parte do tratamento é medicamentos que atuam sobre o colesterol, o metabolismo do colesterol. Interessante isso, né? Por quê? Porque as estatinas têm ação anti-inflamatória. A outra medicação, para quem pode tomar, é a S. Não é todo mundo que pode tomar. Essa não é tão inócua assim também, não. Você entendeu? Mas é aquilo que eu estava falando antes lá. As doenças inflamatórias, quando você faz um exame que você vai fazer, hoje a gente inclui uma coisa que chama PCR quantitativo ultrassensível, que é uma proteína de inflamação. Quando você tem essa PCR quantitativa ultrassensível aumentada, quer dizer que você tem uma inflamação vascular, certo? As doenças que dão inflamação vascular são essas que nós estamos falando, hipertensão, diabetes, hipotireoidismo, e tem os 4 grandes reumatismos, que são artrite, lúpus, esclerose sistêmica, que é a esclerodermia, e a poliarterite nodosa. Quem tem essas doenças, obrigatoriamente, e quem faz tratamento de HIV. HIV, também tem dislipidemia. Importante, quem faz esse tipo de tratamento ou tem essas patologias, obrigatoriamente tem que fazer uma prevenção para aterosclerose. Tabagistas. E a outra o bendito do tabagista. Porque a gente sabe que o cigarro, o fumo, né? O tabagismo independente... Destrói artérias. O tabagismo, independente do colesterol ou não, ele é um fator independente para ocluir vasos em tudo quanto é lugar. E quando a gente fala assim, o pessoal tem muito medo de infarto, mas hoje a amputação de membros é um negócio impressionante, né? Então, tipo assim, a doença vascular periférica que acomete lá as pernas, os membros inferiores, né? Então é um negócio importante. Que também tem a ver com a questão de... Que também tem a ver com a aterosclerose. Porque há obstrução de artérias. E a artéria nós temos no corpo todo. Está no corpo inteiro. Não é isso? Né? O corpo todo. Né? A artéria não é só a artéria que está perto do coração. E são sinais, por exemplo. Se você tem e outras. Pessoas que tiveram um evento. Então, por exemplo, você já teve um AVC. Ou com déficit ou sem déficit, que é o acidente cerebral transitório ou não. Se você já teve um AVC, se você já teve um evento coronário, ou um problema coronário qualquer, ou já fez cirurgia, ou se você tem uma aterosclerose diagnosticada em membro inferior, um problema de circulação, ou nas pernas, ou nas carótidas, tá? Sim. Você tem que fazer essa prevenção, tem que tomar essa medicação. Tá? Então, você é paciente de alto risco, aí tipo assim, qual que é o valor normal, né,
Sim. Não sei se vai chegar aí para frente. Não, mas pode já falar, pode falar. Qual que é o valor normal, por exemplo? Se você não tem patologia nenhuma, você vai fazer um exame lá. Eu quero saber como é que está, eu quero fazer uma prevenção. Tá, então o colesterol tem que ser abaixo de 190, o triglicéridos abaixo de 150, né? O HDL acima de 40, o LDL abaixo de 110, né? E o VLDL abaixo de 30. Agora, se você tem uma dessas doenças inflamatórias que causam aterosclerose... Você tem um diabetes, por exemplo. Ou um diabetes. Ou você é tabagista, ou já tem um diagnóstico de uma doença vascular qualquer, ou um AVC, ou qualquer uma dessas que nós acabamos de discutir, o LDL, que é o colesterol ruim, tem que ser entre 50 e 70. Nossa Senhora. O colesterol não HDL, que pode ser até 130, tem que ser abaixo de 100. Entendeu? Então, quer dizer, para quem tem patologia, o risco é maior, então a meta a ser atingida é menor. É menor. E além de medicamentos, Carlos, a questão das gorduras saturadas, né, vamos dizer assim. Claro que chegou no diagnóstico, vai entrar com tratamento e tal, mas e a questão da dieta? Eu queria que você falasse um pouquinho das orientações em relação a isso, porque as pessoas falam, daqui a pouco eu não vou comer nada mais, acabou, porque o prazer, né, de comer. O pessoal fala muito em tratamento, em remédio, mas nós não podemos esquecer, né, que o tratamento, o primeiro tratamento, as medidas que a gente tem que tomar é uma dieta adequada, exercício físico, né? Isso é fundamental, né? É fundamental que essa explosão de obesidade que a gente vê, 53% da população acima do peso, hoje é sedentarismo mesmo, né? E dieta errada também. E dieta errada, todo mundo está comendo muita caloria, né? Então, tipo assim, doce, tudo que vai açúcar, massa, né? Hoje você tem uma explosão de comida rápida. Então, fast food, hein? Fast food, você tem as pizzas, você tem os lanches, né? Então, as macarronadas. As macarronadas, tudo que vai. Eu fui uma vez num congresso em Curitiba, eles estavam homenageando um colega de 92 anos que era ginecologista. E obstetra e fazia parto. Então, aí eu gosto de assistir essas coisas, né? Eu fui lá ver, assistir a homenagem ao colega. E ele, num ponto, falou assim: nós devemos ter cuidado com os 3 pós brancos. Os 3 pós brancos. 3 pós brancos. Aí eu falei, o que será que vem? Aí ele falou assim: açúcar. Farinha de trigo, açúcar e sal. E ele falou assim que até os 90 anos, ele morava no 10º andar de um prédio. Ele subia e descia as escadas todos os dias, não usava elevador. Com 92 anos, ele achou que subir era um exercício muito grande, então ele só descia. Que bom, hein? Deu um exemplo lá, hein, Carlos? Então ele deu exemplo, que todo mundo é elevador, é controle remoto. Isso. Então, hoje, não sabe, não levanta para trocar um canal de TV mais. Hoje, para fazer exercício é difícil, né? É difícil. É complicado. Mas, uma vez eu conversando aqui, até com o Tasca, não lembro o assunto que nós estávamos falando, ele só falou assim: olha, dieta é importante, exercício físico é muito importante, mas se alguém chegar com a faca no pescoço e falar, você vai escolher, ou você vai fazer uma coisa ou outra, escolha fazer atividade física. Com certeza. Se você chegar com alguém e falar, olha, eu tenho que escolher, não tem como, apesar que não devemos escolher, viu, gente? Pelo amor de Deus. Estou só falando para mostrar a importância que é a atividade física, né? Carlos, agora uma coisa que é interessante, né? E vou um pouquinho lá para a minha área. Você viu o número de crianças e adolescentes hoje com dislipidemia? Como é que vai ser isso no futuro, meu Deus? Realmente aumentou muito, né? Muito. Aumentou bastante, mas aí vem com esse quadro aí de excesso de peso, né? Sim. Porque eu acho que a obesidade infantil hoje está um problema sério, eu vejo muito, né? E a criançada... 9 a 12 anos, 34% já são obesas. Antigamente, eu, por exemplo... Brasil. Quando eu era criança, né, faz um tempo... Faz muito tempo. Eu só entrava dentro de casa à noite, praticamente. Eu entrava para comer e beber, só, mais nada. Eu passava o dia inteiro fora de casa brincando, né? E todas as brincadeiras que a gente tinha, desde brincar de pique, corrida, jogar futebol, esconder, tudo gastava energia. Hoje todo mundo fica dentro do quarto, tablet,
Eu com o computador ou no tablet ou no celular. Então ninguém faz mais exercício, é difícil. Hoje o pessoal vai na educação física, não é obrigatório mais, né? Tem um monte de coisas aí que não é obrigatório. Então, nem na escola é obrigatório. Nossa, na minha época também, nossa, tinha que fazer educação física. Então, fazia parte lá do... Aliado a isso... Tinha nota, tinha tudo, você entendeu? Você passar de ano e tal. Aliado a isso, um McDonald's, o consumo de batata frita, o consumo de doce, refrigerante. O consumo de refrigerante é muito alto. Então a obesidade infantil vem por aí. Mas você concorda comigo que a coisa é cultural? É cultural. Porque nós nascemos virgens de tudo. Nascemos? Com certeza. Virgens, nós não temos problema psíquico, nós não temos nada. Aí você começa a alimentar errado lá atrás, porque a família alimenta errado. Aí cria aquela cultura dentro de casa. Depois os pais acham que a criança tem que comer aquilo que eles acham que tem que comer, sendo que, na verdade, nunca se, vamos dizer, essa educação alimentar, né? Educação alimentar aconteceu dentro de casa. Então, a situação está muito séria. E criança obesa, adolescente obeso e adulto obeso. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Com todas as consequências. Com certeza. Ô Carlos, em relação a homem e mulher, é mesmo que a mulher ela tem até a menopausa menos... probabilidade de doenças vasculares do que o homem, não é isso? Sim. Após a menopausa, com a queda do estrógeno, já está comprovado que a mulher, ela também fica igual aos homens. Igual aos homens. É isso mesmo? É isso mesmo. Então o estrógeno protege mesmo? Protege mesmo. Então nós estamos ferrados quando entra na menopausa. A mulher complicado. O estrógeno protege mesmo. E realmente a mulher, depois que ela perde a proteção, essa proteção do estrogênio, ela passa a ser risco igual aos homens mesmo. Passa a ter o mesmo fator de risco. Aí aumenta os infartos, AVCs. Até houve aí um aumento de doença cardiovascular em mulher, porque o pessoal, os próprios cardiologistas, né, passaram a ser um pouco negligentes. A mulher não tem problema cardíaco, de repente, né, começou. Por quê? Porque não só nas crianças, as mulheres também mudaram de vida, né? Sim, então, muito. As mulheres hoje ocupam cargos de diretoria, um alto nível de estresse, muitas delas são tabagistas, muitas fumam. Então, quer dizer, a mudança de estilo de vida da mulher foi brutal. No mercado de trabalho. Pensa bem para você ver, a mulher hoje ela tem que ser dona de casa, mãe. Ela tem que ser mãe, ela tem que ser esposa e trabalhar fora. Pensa bem. É muita coisa, é uma carga muito grande. E o estresse? O estresse em si, ele tem a ver com algum mecanismo que aumenta o colesterol? Ou não? Que aumenta o colesterol em si, não. O estresse ele dá muita ansiedade, então você vai comer mais. Tá. Né? Então, esse fato de não diretamente, mas indiretamente. Da ansiedade, comer mais. E tem se você é ansioso, você vai ter uma coisa aí, você mexe com a adrenalina, aumenta a frequência cardíaca, pode aumentar a pressão, você entendeu? E em decorrência desse aumento aí das catecolaminas aí circulantes, adrenalina, noradrenalina, por exemplo, o garoto mais novo que eu vi que infartou com 19 anos, 18 para 19 anos, tá? Ele estava fazendo vestibular, teve um infarto por estresse, por espasmo de coronário. Para quem não sabe, o espasmo é que nem mangueira de jardim, quando gruda uma parede na outra. Não tem placa entupindo, entupiu a artéria, porque a artéria fechou porque colou a parede. Colou a parede, então, o sangue não passou. Não, o sangue não passou. Isso chama espasmo de coronário. Então você vai lá fazer, as coronárias estão lindas e maravilhosas, não tem obstrução nenhuma. E o espasmo ele volta, né? Ele pode voltar. Só que aí o tempo que ficou sem o sangue... esse tempo pode ser crucial. Carlos, você falou uma coisa, eu acho que é interessante. Por que o infarto em jovens, ele é mais, vamos dizer, fulminante, muitas vezes, que em pessoas mais mais velhas, vamos dizer? Seria por essa questão de colateral? O evento, no jovem, o jovem, geralmente as artérias são livres, ele não tem, assim, circulações que ajudam, né? Tipo assim, o idoso, a artéria vai obstruindo ao decorrer do tempo. Para uma artéria obstruir, vai de 10 a 35 anos. Por isso que você
as pessoas infartam lá com seus 50, 45, 65, mas o colesterol ficou alto aqui com 25, 30. Lá atrás. Lá atrás, né? Então, por quê? Porque vai ser ao longo, é uma doença longa, ao longo do tempo. Então, o que que acontece? Como essa artéria vai obstruindo, quando ela chega a obstruir acima de 70%, vai surgindo novos vasos arteriais, que chama circulação colateral. Essa circulação colateral vai ajudar, mas ela não vai ser suficiente para resolver aquela obstrução. De qualquer jeito, aquela obstrução vai ter que ser resolvida. Mas dá um tempinho maior, né? Mas atender, tipo assim, né? num evento de gravidade, o idoso, ou numa idade maior, vai ter essa vantagem. Ele pode ter uma circulação colateral que pode amenizar a sobrevida dele. Okay. Pode melhorar a sobrevida dele. Carlos, nós estamos quase no finalzinho do programa, vou ter que ir para um intervalinho aqui rapidinho. Quero agradecer muito a audiência de toda a região, todas as cidades que recebem o sinal da TV Poços, que é um prazer estar aí na sua casa, levando informações tão relevantes como essa, por exemplo, que nós estamos hoje conversando aqui com o Dr. Carlos Nilton sobre as doenças, né, dislipidemias, que é colesterol aumentado, triglicéridos e tudo mais. Não saio daí que eu volto em um minutinho. Estamos de volta aqui com o programa Saúde em Seu Lar. No finalzinho do programa, quem não assistiu, assista a reapresentação, quintas-feiras ou sextas-feiras, 6 horas da manhã, ou quintas-feiras, 4 horas da tarde, e pelo canal do YouTube, Doutora Regina Sioff, que vocês vão poder assistir o programa todo. Carlos Nilton, só assim antes da gente passar no tratamento, que você, claro, vai dar só uma orientação, quais os alimentos que mais têm o triglicérido? São os óleos de cozinha, são as frituras? Vamos dizer, o triglicérides, a gordura. Os triglicéridos são os alimentos mais calóricos, são as massas, os derivados de farinha e os doces. E tudo doces. Que vai açúcar e massa, tudo que vira glicose no sangue, faz o colesterol e o triglicérides aumentar. Tá, e o colesterol? Batatinha, mandioca, essas coisas. Frituras, tudo que é bom, né, meu Deus. E o colesterol, o LDL, o colesterol são mais as carnes gordas, né? Tá. Mais a gordura de origem animal mesmo. E as frituras pesadas, né? Pesadas. Frituras insaturadas. Bem, e o tratamento? O que nós temos hoje? Nós temos hoje, é claro, você já falou aí da importância da atividade física, isso aí nem se fala, da alimentação, da qualidade alimentar. O que mais que nós temos hoje? Bom, além da atividade física e do exercício, nós temos aí as medicações. As medicações de escolha são as estatinas. As estatinas, elas, além da atividade inflamatória e de abaixar o colesterol e prevenir placa, eu fui numa reunião uma vez que a aterosclerose obstrui e impede a circulação. Então, o título da aula e o final da aula, o palestrante frisou: fluxo é vida. Uhum. Se você tem um fluxo de sangue que leva oxigênio e nutriente para um órgão, você vai ter a vida daquele órgão preservada. Tá certo. Então, fluxo é vida. Então, ela vai evitar a aterosclerose, vai evitar formar a placa. Tem vários tipos também, né? De acordo com o risco. Evoluiu, né? Tem as de menor potência, as de maior potência, e tem as associadas hoje com ezetimiba, né? Tem medicamento que age só no intestino, tem medicamento que age no fígado, né? E você pode associar os dois, que é uma coisa ótima. Você abaixa a absorção no intestino e inibe a metabolização no fígado, a síntese do colesterol no fígado, sim. Então você... Essa é bem recente, vamos dizer. Essa ezetimiba tem um pouquinho, já tem uns 6 anos. Já. Como que chama? Ezetimiba. 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 Então você... E agora, por exemplo, você tem as estatinas menos potentes, as mais potentes. A menos potente, aí você tem a simvastatina, que todo mundo usa. Conhece muito. Conhece, né? A rosuvastatina. A rosuvastatina, a quartovastatina, que são as mais potentes, né? São as duas mais potentes. E tem a simvaezetimiba, que é a simvastatina com ezetimiba, que a simvastatina vai inibir a metabolização do fígado, a síntese no fígado. Certo. E a ezetimiba vai inibir a absorção do colesterol a nível de intestino delgado, né?
Então, quando você precisa, chama dupla via. O importante é o seguinte, se você dá, às vezes, uma estatina que vai inibir a absorção no fígado, para você ter colesterol, o seu cérebro manda o intestino absorver mais. Se você dá um medicamento que inibe a absorção no intestino, o seu cérebro vai mandar o seu fígado fabricar mais. Então você tem que ver qual o risco do paciente, que nível de colesterol ele tem, em que ponto ele se encaixa, se ele é obeso, se ele não é obeso, qual a doença associada, quais os fatores de risco que ele tem. A pessoa, por exemplo, ó, só para as pessoas entenderem, fumante, obeso, diabético. Eu acho que são fatores de risco terríveis. Eu falei uma tríade aqui, ó. Não é isso? Aí tem que tomar esse que diminui o metabolismo e diminui a absorção. De acordo com isso, você vai escolher o medicamento. Então, tipo assim, vamos supor que você tem que abaixar 30%. Uma simvastatina não vai abaixar. Então você tem que dar uma medicação potente, né? Agora, quais os efeitos colaterais da estatina? O mais comum é dor muscular. Que coisa. Doutor, eu estou tomando aquele remédio, começou a me doer o corpo e tal, não sei o quê. Infelizmente, todas as... Melhor ter dor muscular do que ter infarto, né? Dependendo do grau, você pode trocar. Né? Por que dá dor muscular? Tem explicação? Ela age ela aumenta, ela é uma necrose muscular, então ela é uma inflamação. Causa uma inflamação muscular, aumenta a creatina fosfoquinase, né? E você tem uma lesão do miócito do músculo mesmo e dá dor forte mesmo. Tem gente que não consegue andar. Não consegue andar. Aí você tem que parar a medicação. E outra coisa, a estatina também pode subir transaminase hepática, pode dar tipo uma hepatite. Então, quer dizer, ela é boa para inibir o colesterol, tudo, mas às vezes ela pode ocasionar um dano hepático. Aí você tem que tirar e dar uma outra medicação, ou que age só no intestino, ou usar os fitoesteróis, que são medicamentos derivados de plantas, né? E tem principalmente a base de soja que você pode dar, tem outras medicações que você pode dar. Tem uns fitoterápicos aí que você pode usar. Quer dizer, nós temos um arsenal terapêutico para cuidar de todo mundo, né? E agora, mais recentemente, foi lançado esses medicamentos, são imunomoduladores. Sim. Como você tem para as doenças reumáticas, né? Tem um também que foi lançado aí para dislipidemia familiar, que é uma injeção subcutânea, como se fosse insulina a cada 15 dias. Olha que bom. Né? Então, abaixa mesmo, dá um resultado fantástico, né? Só que... Já está aí no mercado? Já está no mercado. Mas deve ser um custo altíssimo. O custo é alto, né? É medicação de alto custo, mas, tipo assim, o efeito é bom, previne mesmo, né? Previne mesmo. Carlos, eu acho que a gente deu para dar uma noção para as pessoas da importância de se cuidar. E só rapidinho para mim, o tempo. O tempo de tratamento importantíssimo. Não é importantíssimo isso? Eu estava esquecendo. A gente não trata, por exemplo, vai tomar esse remédio por 3 meses. Não, gente, não se trata de dislipidemia, não se previne a aterosclerose com 3 meses de tratamento. 3 meses é assim, é segmento. Você vai no médico, você vai fazer um retorno para ver se não tem problema no fígado, se o remédio não está causando nenhum problema, se não tem problema muscular. Por quê? Porque se você tem uma lesão muscular, toda lesão muscular pode levar a um dano renal, certo? Uma insuficiência renal. Então, você receitou um medicamento. Por que você pede para o paciente voltar? Volta daqui 3 meses. Não é que ele tem que tomar o remédio 3 meses e parar. Não. Às vezes as pessoas falam, doutor mandou voltar, quer suspender e para, né? Outra, para você evitar derrame, para você evitar infarto, para você evitar aterosclerose, as curvas de melhorias nos grandes estudos começam a se dividir a partir de 1 ano de tratamento. Então, quer dizer, isso não quer dizer que você vai começar a tomar um remédio em 3 meses você vai resolver o assunto. Não. O tratamento é a longo prazo, como tratamento de pressão, como tratamento... E tem casos que você nem tira nunca mais. Tem casos... Toma direto. Que toma direto. E vale a pena. E tem que tomar. Se não tomar, corre. Se você está bem, se você não está tendo dor muscular, se você está tudo bem, está só te fazendo bem. É verdade? Você faz os controles, está indo bem e você preserva aquilo. É isso. Carlos, nosso tempo acabou, quero que você leve nossa lembrança. Você deve ter um coração lá, né? Obrigado, tenho lá. Coração aí do Saúde em Seu Lar. Esse coração aí tá circulando bem, viu? Tá vermelhinho. Tá vermelho. Ele não tem
colesterol aumentado. Não tem. Olha, muito obrigada, que Deus continue abençoando o seu trabalho, muitos e muitos anos ainda, né, se Deus quiser. Nós temos mais ou menos o mesmo tempo, né, cara? Isso. Com certeza. E estamos aí, né, na batalha firme, graças a Deus. Medicina é a coisa mais linda do mundo. Um abraço lá, viu? Para todos lá. A vocês quero agradecer muito o carinho, a audiência do programa Saúde em Seu Lar. E nós fazemos esse programa com muito amor, porque o que eu quero é fazer diferença na sua vida, na vida da sua família, para que vocês façam a prevenção, para que vocês tenham saúde. Porque também não adianta viver muito, né, a expectativa de vida do Brasil aumentando cada vez mais pela qualidade dos profissionais, pelas tecnologias, enfim, né? Mas nós temos que viver com saúde, né? Sermos felizes. Até a próxima semana, claro, se assim ele permitir. Até lá!